Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pouca Telha. No vídeo de hoje nós vamos mostrar nossa volta do Rio de Janeiro para Budapeste, com escala em Amsterdã. Nós já despachamos as nossas bagagens e estamos aqui na área de embarque, esperando o nosso voo para Amsterdã. Então continue assistindo com a gente esse vídeo, a nossa saga de retorno Rio-Budapeste. Como exigência para embarcar nesse voo da KLM Rio-Amsterdã, eles estão exigindo de todos os passageiros que a gente preencha um formulário de saúde, contendo informações como, por exemplo, se eu tive contato com alguém que teve coronavírus nos últimos 14 dias, ou se eu estou com algum sintoma como febre, tosse e etc. Então, para embarcar, a gente tem que preencher esse formulário e entregar aqui para a pessoa aqui na porta. Algumas outras companhias aéreas, como por exemplo a Air France e a TAP, eles exigem das pessoas o teste de coronavírus PCR negativo, que é o swab, né, feito no nariz e garganta, com 72 horas de antecedência antes do embarque. Então, assim, pela KLM a situação está muito mais tranquila do que nas outras companhias aéreas. Free shop completamente vazio. Aqui o Espaço Maracanã, saindo do free shop aqui, acabamos de chegar no aeroporto, já despachamos nossas bagagens, rumo a Budapeste. Primeiro voo, Rio-Amsterdã e depois Amsterdã-Budapeste, de volta para casa no meio da pandemia. Nosso voo ali confirmado para as 7h05 da noite. Só apenas 2 voos saindo aqui do Rio no sábado. Sábado não, sexta-feira, gente. E aí, como é que tá? Que tristeza. E aqui já na área de embarque, nosso portão é o B42. Então tá logo ali na frente. E olha como é que tá tudo vazio. São 4h25 da tarde. A gente tem pela frente aí pelo menos 2h30 de espera para o nosso embarque. Finalmente embarcando, descendo pelo túnel. Bye bye, Rio de Janeiro. Bem espaçosa a poltrona. As fileiras do meio não estão podendo ser utilizadas. E o voo está bem vazio. Daqui a pouquinho estamos decolando.
Então, pessoal, aqui já estamos sobrevoando Teófilo Otoni, em Minas Gerais. E agora foi servida a nossa refeição quente, sem opção de escolha. Então é Coca-Cola, né? Aqui nós temos uma massa, como de sempre, água mineral, uma sobremesa que parece um arroz doce, um creme com canela e uma legumes ao vapor, só que parece legumes cozidos. Então, até que tá bonita essa refeição, parece boa. Patrícia já começou ali. O que você tá achando da refeição? Tá boa? Então é isso, pessoal. Agora vamos jantar. Aí, pessoal, de novo uma sacola com alguns itens. Tem aqui 3 águas lacradas, uma maçã, um cookie, um bolinho de alguma coisa, chocolate, cream cracker. E aqui atrás tem, acho que, barrinha de cereal e poleguinho. É isso. Bom dia, pessoal. Então, aqui já acordamos. Já está de manhã aqui, sobrevoando a região aqui do litoral francês. E agora o café da manhã acabou de ser servido, bem simples, básico, mas tem tudo o que precisa. É um suco de maçã, que eu pude escolher entre suco de maçã, suco de laranja, café, chocolate e um croissant com queijo bem quente. Aqui o mapa, faltando 1h18 para chegarmos a Amsterdã. E aqui a visão lá de fora tá bem bonita, mas encoberta pelas nuvens. Já já a gente chega em Amsterdã. Agora eu vou aproveitar um pouquinho aqui do meu café. Fala, pessoal, só queria comentar sobre esse sapato aqui, sapatinho de neoprene que nós compramos na Jungfrau, lá shopping. É um que eu acho que tem lá e olha, super recomendo para viajar de avião. Ele tem um solado de borracha e é impermeável, então você pode chegar em casa e depois de uma viagem de avião jogar na máquina de lavar e pronto. E as últimas imagens do nosso voo para Amsterdã. O avião começou já a descer e dentro de 20 minutos, 25 minutos estaremos pousando. Pessoal, chegamos aqui no aeroporto de Amsterdã. Já passamos pelos procedimentos de bagagem, checagem de bagagem de mão. E o aeroporto está bem vazio também, se considerar o horário. Agora são
quase meio-dia. O porto bem vazio. Agora nós vamos passar aí pelos procedimentos de passaporte. Agora eu vou mostrar aqui qual é o menu do McDonald's da Holanda. Vamos ver o que tem. Beef Big Mac, Quarter Pounder, Big Tasty, Cheeseburger, Hamburger, Double Big Tasty. Tá bem parecido, né? Vê as sobremesas. Nada demais, né? Que isso não é pra mim. Praticamente tudo igual. Olha só que legal o parquinho das crianças. A aeronave ali da KLM de brinquedo. Também tá fechado. Aqui eu vou mostrar agora um pouco dessas lixeiras. Aí uma bicicleta, símbolo da cidade de Amsterdã. Transporte muito utilizado aqui. Aí nós temos essas mesinhas aqui com tomadas. Aí as mesas com as bicicletas, olha que legal. Um aeroporto muito bacana. Vamos ver o que tem mais ali embaixo. Chocolate favorito de Daniela. Muito bom mesmo. Aqui no Free Shop de Amsterdã. Bem legal. Bom, pessoal, acabamos de passar ali pelo controle de passaporte, né? Fizemos a imigração aqui em Amsterdã. Aquele documento, aquela declaração sobre o coronavírus que eles pediram para embarcar lá no Brasil, nem foi pedido aqui. O policial só olhou o papel na minha mão, nem pediu, nem checou nada. Muito estranho. O tratamento não foi dos melhores, mas sempre é esperado. Ele ainda pediu a nossa certidão de casamento. Até parece que ele sabe ler em português, mas enfim. Agora a gente está encaminhando aqui para o nosso portão de embarque, para o voo de Amsterdã agora a Budapeste. E é isso, pessoal. O voo foi legal, do Rio para Amsterdã, foi bem tranquilo e sem nenhuma turbulência, nenhuma intercorrência. E é isso, agora estamos procurando aqui o nosso portão. Fala aí, pessoal, já tô aqui aguardando o nosso próximo voo para Budapeste. Uma área bem vazia aqui também. Mas o aeroporto de Amsterdã estava bem mais cheio do que o Rio de Janeiro, né? Não tem nem comparação. As lojas estavam abertas, muitas lojas. Free Shop, compramos aqui uns chocolates de praxe, né? Na Holanda eles têm chocolates muito bons. E daqui a uns 20 minutos, 25 minutos, deve estar começando o nosso embarque pro voo para Budapeste. Só queria deixar uma dica, que já caímos nessa bobeira de pegar um voo de Budapeste para o Rio, né? Com uma escala aqui em Amsterdã com menos de 1h30. Gente, é impossível. Esse aeroporto aqui é muito grande. Então vai ser muita correria, né? Hoje a gente está com 2h30 de folga. E mesmo assim a gente só parou uma vez para comprar chocolate. Compramos um imã daqui da Holanda. E fizemos os procedimentos de imigração. Mesmo assim só faltam 20 minutos. Então nosso portão é o D79. Que a gente tem que pegar lá daquele lado esquerdo ali, a escada rolante lá para baixo. Então a gente andou muito, gente, andou muito. Então não recomendo. Fica a dica aqui, se você for fazer uma escala em Amsterdã, pegue um voo que tenha no mínimo 1h40, 2 horas.
porque senão não dá não. É, pessoal, esse é o avião que nós iremos de Amsterdã para Budapeste. Preparativos finais aqui para o embarque. Aí vamos nós. Finalmente aqui já no avião rumo a Budapeste. Amsterdã, Budapeste. Lá vamos nós. Chegamos aqui, pessoal, já pegamos a nossa bagagem e aqui fizemos uma reserva de táxi nessa maquininha, muito legal. Bom, a entrada foi bem tranquila, só não podemos filmar por conta das autoridades policiais. E agora já vamos pegar o táxi, quando chegar em casa a gente faz um resumo. Fala pessoal, finalmente já chegamos aqui em Budapeste, já pude dar uma descansada, tomar meu banho, depois de quase 20 horas aí nesse trajeto, Rio Amsterdã, Amsterdã Budapeste, a nossa chegada foi bem tranquila com relação à entrada aqui no país. Quando a gente saiu do avião, tinha uma fila, né, com todo mundo que estava junto com a gente no voo. E aí tinha uma pessoa responsável por checar a temperatura, né, individualmente. Depois disso, vinha um policial e perguntava se éramos húngaros, se tínhamos parentesco com alguém daqui do país. E aí, no nosso caso, que nós não somos apenas pessoas que trabalham aqui, eles pediam para irmos para um canto assim que já tinha tudo preparado para preencher um formulário diferente do que era previsto já no site da polícia local. Então a gente preencheu esse questionário e entregamos, né, na fila da imigração normal, como qualquer pessoa que faz a imigração aqui na Hungria. Então chegamos ali, entregamos os papéis, os nossos passaportes. Não foi feita nenhuma pergunta. Na verdade, nesse formulário a gente só teve que indicar o nosso endereço, né? Onde queríamos passar os 10 dias de confinamento, porque aqui agora são 10 dias de quarentena forçada. E tínhamos também que deixar nosso telefone, celular ou fixo, e o e-mail, né? Para que a polícia possa fazer uma checagem assim, aleatória. Não sei como é que vai ser esse esquema. E eles deram pra gente um adesivo que a gente tem que colocar na nossa porta, na porta de casa, que é como um aviso para que as pessoas, os nossos vizinhos, saibam que a gente viajou e estamos de quarentena obrigatória. Então ninguém entra, ninguém sai. Então é uma coisa assim, é uma coisa meio esquisita, mas é o jeito deles de fazer isso. Aí galera, como é que tá a zona que a gente chegou? Comprei uma bandeira do Brasil.
Até agora não deu tempo de arrumar nada. Veja. Esse é o adesivo que nos deram e a polícia disse que é obrigado a colocar na porta de quem está em quarentena. Que diz que essa pessoa está em quarentena, proibida a entrada, e se a pessoa descumprir com qualquer uma das regras da quarentena, ela pode ser penalizada de acordo com a lei húngara, né? Não sabemos quais são essas penalidades. Então agora a gente vai colar aqui na nossa porta para os vizinhos poderem saber, né, que estamos em quarentena. Então, caso a gente descumpra e saia, pode ser que algum vizinho nos denuncie, não sei, alguma coisa desse tipo. Vou colocar aqui assim. Então a gente não pode nem receber visita e nem sair de casa. Aí, como é que ficou? Então hoje vocês nos acompanharam do Rio a Budapeste com escala Amsterdã. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe com a sua família e também nos siga lá no Instagram. Valeu, galera! Até a próxima!